Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, meus amados? Com base nesta palavra, a palavra do Senhor nos fala neste texto aqui a respeito de Neemias. Quem foi Neemias? Qual era a função de Neemias? Neemias, a palavra do Senhor diz que Neemias era filho de Acalias. E diz a palavra do Senhor que Neemias, ele era copeiro do rei. E quem era o rei naquela época? A palavra do Senhor diz que o rei naquela época, Neemias servia o rei Artaxerxes. Era um rei da Síria. Então Neemias foi levado cativo quando ele ainda era criança para a Síria. Quem era a Síria? A Síria era um país que sempre foi inimiga de Israel. Em tempos independente da sua época, do seu tempo, sempre os assírios se levantavam contra Israel para combater Israel, tentando fazer de Israel seus escravos ali, destruindo a nação de Israel. E diz a palavra do Senhor que nesta época já havia em torno aí de mais de 120 anos que Israel estava sob domínio dos seus inimigos, que Israel vivia sobre opressão dos seus inimigos. E diz a palavra do Senhor que Neemias, ele foi levado em cativo para a Síria, assim quando ele era criança. Então Neemias, ele cresceu ali no meio ali dos assírios, e ele, mesmo ele sendo judeu, ele era cativo, ele tinha ciência que ele era um escravo ali, mas Neemias ele teve sorte, digamos assim. E Neemias, ele estava agora sendo copeiro do rei Artaxerxes. Nome difícil, viu? Por isso que eu falo com dificuldade. Artaxerxes é um nome bem complexo. E então Neemias estava ali servindo o rei, estava ali à mercê do rei. Então o que o copeiro fazia? Esse copeiro, ele estava todo o tempo com o rei, servindo o rei no café da manhã, no almoço, no lanche, na janta. O tempo todo ele estava servindo. Ele só ia dormir pós o rei também, quando o rei fosse dormir. Então ele era um homem da confiança do rei. Ele era um homem que guardava a vida do rei, digamos assim. Por quê? O copeiro, ele fazia o quê? Ele experimentava toda a comida antes do rei comer e toda a bebida antes do rei beber. Por quê? Porque naquela época existia muito conspiração contra os reis que se levantavam. Então naquela época muitos invejavam esse cargo, essa autoridade de rei, e muitos inimigos do rei queriam matar o rei. Como que eles iriam matar o rei se o rei era cercado de guardas, de muitos soldados? Para até chegar até os aposentos ou o palácio era muito difícil, tinha que atravessar toda a cidade e ali cercada de soldados, mas até chegar à presença do rei era muito complicado. Não só o rei estava guardado, os soldados estavam fora do palácio, quanto dentro do palácio. Então ali o copeiro estava todo o tempo com o rei. Se de tudo o rei participava de alguma festividade ou de alguma reunião para debater os assuntos políticos daquela época, o copeiro estava do lado do rei. Então tudo ali, os servos do rei, todas
os empregados que atuavam ali dentro do palácio era escolhido a dedo, era escolhido de uma forma assim, bem rigorosa, na verdade eles recebiam ali um manual, tudo que eles tinham que fazer, principalmente o pessoal da cozinha, né? Quem preparava os alimentos, quem preparava a bebida do rei, tudo isso era passado a peneira, mas o copeiro, ele era aquele que experimentava primeiro a comida do rei, para depois o rei comer. Então, primeiramente, até a taça, primeiramente era um gole. O copeiro experimentava aquele vinho e dava ali pro rei, porque se de tudo, e eles ficavam olhando. Quando o copeiro experimentava a comida ou a bebida, todos ali ficavam com o olho em cima do copeiro. Se ele não tombasse, se ele não caísse ali morto, é porque de fato a comida ou a bebida não estava envenenada. Então diz a palavra do Senhor que então Neemias servia ao rei. Então Neemias, ele foi levado cativo desde a sua infância para estar ali na Síria, mas ele teve essa sorte, digamos assim, de ser o copeiro do rei, de estar próximo ao rei. Ele caiu na graça, digamos assim, do rei, para que o rei lhe desse um cargo tão de grande valia, um cargo importantíssimo. Então tudo Neemias sabia. Se o rei estava ali em reunião, ele sabia o assunto da reunião. Se o rei estava, o que quer que o rei fosse projetar para explanar o que ele iria fazer de benfeitoria para a população, ele sabia de tudo. Então diz a palavra do Senhor, num certo dia ele estava ali, né, servindo o rei, trabalhando, mas ele recebeu um dos seus irmãos, que a Bíblia diz aqui no capítulo 2, disse, e veio Hernani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Olha só, o perigo que nós passamos quando nós fazemos alguma pergunta para alguma pessoa. Nós temos que ter sabedoria ou mesmo não fazer perguntas. Mas nesse caso aqui, Neemias, ele teve curiosidade, ele teve interesse em saber o que havia acontecido com os judeus que escaparam do cativeiro acerca de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém tinha passado por um moinho, Jerusalém tinha passado por um vento, onde não só a Síria, não só o país da Síria, como os demais países, tinha invadido Jerusalém, tinha levado praticamente quase toda a população de Jerusalém, de Judá e das demais cidades de Israel, tinha levado cativos para os países inimigos. E ali, diz a palavra do Senhor que Jerusalém, que Israel ficou cativo por 70 anos na mão dos seus inimigos. Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Sem que Deus é o Deus de Israel, sem que Deus é o Senhor de Israel. Deus só permitiu que Israel ficasse cativa, aprisionada nas mãos dos seus inimigos por 70 anos, porque Israel foi desobediente. Israel foi servir outros deuses estranhos, esquecera do seu Deus e foi adorar deuses estranhos, deuses pagãos, foi adorar Baal, foi adorar Astarote, foi adorar deuses totalmente estranhos, esqueceu do seu Deus. Então diz a palavra do Senhor que Deus sim permitiu que Israel caísse nas mãos do inimigo e ficasse cativa por 70 anos. Mas como assim Deus permite? Se nós não obedecermos a palavra do Senhor, nós viemos esquecer do seu Deus, nós viemos abandonar Deus, abandonar a sua palavra e cair em pecado, Deus permite que nós vamos lá no pó. Deus permite que nós vivemos em cativeiro por um tempo, para nós aprendermos
o quão é terrível cair nas mãos dos inimigos e esquecer do Deus que supre tudo, do Deus cuidador, do Deus provedor. Então a palavra do Senhor diz que agora Israel estava esparramado, estava nas mãos dos inimigos. Então Neemias fez essa pergunta para o seu irmão, e ele respondeu da seguinte forma: E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, destruído, e as suas portas queimadas a fogo. Então olha só a responsabilidade, olha só a consequência da pergunta de Neemias. Ele esperava receber boas notícias. Ele esperava receber que Israel estava sendo edificada novamente, que Israel estava bem, o povo estava vivendo em paz, mas não. Ele recebeu a notícia que todo o povo foi levado cativo, em cativeiro, lá na província, onde estava... O povo havia sido levado em cativeiro, e lá na província qual? De Judá, estava acontecendo uma grande miséria, e estavam vivendo em desprezo. E o muro da cidade de Jerusalém tinha sido derrubado, estava fendido, e as suas portas queimadas. Qual é a segurança de uma cidade naquela época? A segurança das cidades naquela época era os muros. Cada nação, que seja qualquer nação, e todas as cidades tinha os muros para guardar a cidade dos inimigos que sobrevinham. Naquela época o povo lutava, brigava muito por terra, por povo, invadia cidades, invadia estados e levava o povo cativo, estrupava-se as mulheres, matava-se as crianças, ou levava essas crianças para serem escravos, e também matava os homens, né? E também fazia deles escravos. Mas as mulheres sofriam mais porque eram violentadas. As mulheres viviam sob o cativeiro. Então, quando elas eram levadas escravas, quando elas eram levadas em cativeiro, então as mulheres sofriam violência, as crianças eram doutrinadas, escravizadas ali. Aquelas crianças que eram levadas cativas, elas teriam que aprender o idioma daquele país, elas teriam que aprender a cultura daquele país, e também teria que servir ao Deus deles. Então havia um massacre. Então Israel tinha passado por um massacre tamanho. Sejam todos bem-vindos. Então a palavra do Senhor diz que quando Neemias fez essa pergunta ao seu irmão Hernani, ele diz a palavra do Senhor que sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Então, diante da resposta, daquela novidade triste, o qual estava vindo aos ouvidos de Neemias, que a cidade de Jerusalém tinha sido levada cativa, Israel tinha vários, habitantes de Israel tinham sido levados cativos, e aqueles que permaneceram em Jerusalém estavam vivendo sob miséria, estavam sendo desprezados. Então a miséria e o desprezo é pior do que a miséria, porque o desprezo faz as pessoas se afastarem de você e não te ajudar no momento de prova, não te ajudar no momento de luta. Então Israel estava vivendo desprezo, sendo desprezado aos olhos das nações inimigas, dos assírios e das demais nações, estavam sendo desprezados e vivendo sob miséria. E os muros de Jerusalém tinham sido fendidos, tinham sido derrubados. A cidade estava sem muro. Então todo mundo poderia continuar invadindo Jerusalém, continuar pegando mulheres, estrupando, levando cativos, matando os homens e levando as crianças, abusando também das crianças. Era coisa abominável que estava acontecendo. E
as portas tinham sido todas queimadas. Então Israel a cidade estava sem muro. Então o que fazia as cidades serem fortificadas eram seus muros em volta, os seus guardas guardando a porta, a entrada da cidade, que eles faziam portões gigantescos, portões imensos, e ali ficavam guardas, tanto do lado de fora como guardas do lado de dentro, para guardar a cidade, para saber quem é que poderia entrar e quem poderia sair. Então, mas nesse momento tudo tinha sido desmoronado, tinha passado um vento forte, tinha destruído tudo, tudo ia para o chão. E diz a palavra do Senhor que então Neemias, diante dessa pergunta e dessa resposta, muito se angustiou o seu coração, ele se assentou no chão. A Bíblia diz que ele chorou. Ele chorou e lamentou por alguns dias. E esteve então agora ele jejuando, orando perante o Deus dos céus. E diz a palavra do Senhor que ele levantou um clamor dizendo: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os ouvidos dos teus olhos, aos teus olhos. Esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, diante de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados deles, que pecamos contra ti. Então ele começou não só a orar por si, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, porque Neemias era um homem de oração. Alguém sabe o que é oração aí, gente? Alguém sabe o que é chorar e lamentar, não só por você, mas pelas outras vidas que estão perecendo? Alguém sabe o que é descer no jejum, na oração, não só por você, mas também pela vida do seu próximo? Pois Neemias foi esse. Neemias então estava a 1.500 quilômetros de Judá. Ele nunca conheceu aquele povo. Ele foi levado cativo desde criança para a Síria. Então é claro que ele sabia que ele era judeu, mas ele não conhecia o povo, a sua linhagem. Ele sabia da história, mas ele não conhecia. Então Neemias começou a chorar, jejuar e orar pelo seu povo, que se encontrava a 1.500 quilômetros de distância, o qual nem ele sequer sabia que um dia iria pôr o pé em Jerusalém. Nunca foi em Jerusalém. Ele foi levado cativo para a Síria quando era criança, e agora ele estava ali chorando, lamentando, orando e jejuando para Deus perdoar os pecados de Jerusalém, perdoar os pecados dos filhos de Israel. Estava clamando para que Deus viesse ter misericórdia e perdoasse todos os pecados de Jerusalém, e olhasse, não só para ele, mas olhasse agora com olhar de misericórdia para Jerusalém, que estava toda destruída. Então diz a palavra do Senhor que ele, no meio da sua oração, ele foi dizendo: de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés. E ele começou então a clamar, a orar diante de Deus. E ele começou a citar a respeito de Moisés, dizendo: lembra-te. Deus se esquece de alguma coisa? Não. Deus sabe a hora certa de lembrar do que ele precisa lembrar. Ele não se esquece de nada, porque a palavra do Senhor diz que Deus, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Os olhos de Deus é como chama de fogo, contemplando os bons e os maus da face da terra. Então Deus, ele tem o controle de tudo e de todos os nossos pensamentos, e de toda a ação de cada vida, do que cada vida faz. O Senhor tem controle, ele está vendo tudo, ele tem discernimento, ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que eu faço, sabe o que você faz, sabe o que o seu próximo está fazendo. Ele tem um controle, o domínio do universo nas suas mãos, e o domínio de todos os seres humanos nas suas mãos. Então, mesmo assim, Neemias fez uma oração ousada diante de Deus, dizendo: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo:
Vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. Ou seja, o próprio Deus, ele falou, se Israel não andasse no prumo, se Israel não andasse conforme a sua vontade, conforme a sua lei, conforme o seu mandamento, o próprio Deus iria esparramar ele sobre a face da terra. O próprio Deus iria permitir que Israel fosse levado em cativeiro pelos seus inimigos. O próprio Deus iria permitir que Jerusalém fosse destruída. Vocês sabiam que Jerusalém já foi destruída 70 vezes? 70 vezes por causa da desobediência, por causa do pecado dos judeus. Então, todas as vezes que Deus permitia permitia Israel perder batalha, porque ele só permitia porque Israel estava em desobediência. Quando Israel se voltava para Deus, quando Israel buscava a presença de Deus, e eles entravam em batalha, Deus fazia eles vencer a guerra. Mas quando Israel estava em pecado, em desobediência, adorando outros deuses, e eles entravam em guerra, Deus fazia eles perder a batalha. Deus fazia eles perder a guerra, ser envergonhados, ser levados cativos, ser destruídos. Então, Jerusalém foi destruída 70 vezes. Então, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque em dizer que hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Hoje eu sou crente, eu visto a máscara, ponho uma máscara, visto uma roupa de crente, mas amanhã eu já não sou. Então Deus não quer essa incerteza se adora a Deus, se adora o mundo, se está na igreja, se está no mundo. Não, nós temos que ter uma fé firme em Cristo. Nós temos que estar alicerçado na palavra de Deus. Nós temos que estar voltados para Deus em todo o tempo. Nós temos que permanecer fiel ao Senhor em todo o tempo. Permanecer fiel ao Senhor na prova, permanecer fiel ao Senhor na bênção. Permanecer fiel a Deus na escassez, mas permanecer fiel a Deus na bonança. Então nós temos que estar perseverando em servir e seguir a Cristo. Então diz a palavra do Senhor que, diante de tudo isso, Neemias continuou falando com o Senhor, ou em oração. E ele diz mais: e vós vos convertereis a mim. Isso ele citando a passagem de Moisés. E vós convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e fareis então, ainda que os vossos pecados, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e lá os ajuntarei e trarei o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Ou seja, quando Israel se voltava para Cristo, o Senhor também se voltava para ele. Quando Israel olhava para Deus e reconhecia a sua falha diante de Deus e pedia perdão diante de Deus, Deus novamente olhava para Israel. Então, neste momento, Israel estava vivendo sob miséria e desprezo. E estava à mercê de qualquer inimigo que entrasse na cidade. A cidade não tinha mais muro, a cidade não tinha mais portão, e a cidade estava à ruína, em pedras, estava destruída, e só miséria que se encontrava naquela terra. Então diz a palavra do Senhor que diante de tudo isso, muito se angustiou o coração de Neemias, de tal forma que ele chorou, ele lamentou, ele jejuou e ele orou. Ele orou por um povo que ele não conhecia. Ele jejuou por um povo que ele nem sabia quem eram. Mas ele sabia que era o seu povo mediante a sua nacionalidade. Ele sabia que era um povo que estava sofrendo. Era o seu povo de origem, né? Que era judeu também como ele era. Mas que estava agora vivendo sobre miséria e desprezo. Então ele se compadeceu. Ele teve misericórdia. E quem era Neemias? Neemias, a palavra do Senhor diz que o nome Neemias significa aquele que consola. Olha só o significado do nome de Neemias. O nome dele já fazia jus da sua natureza. Você sabia, eu já sempre falo isso quando Deus me dá a tradução do nome da pessoa, do profeta. Então, Neemias significa aquele que consola. Então, você sabia que o nosso nome, ele vai trazer um peso sobre a nossa vida? O seu nome, o significado do seu nome vai ser semelhante ao seu, muitas vezes
ao seu caráter, à sua forma de se comportar. Então Neemias, o significado deles era aquele que consola. Então Neemias, ele teve a missão, Deus incumbiu a missão a Neemias de consolar Israel. Consolar como? Através da oração e através da ação. Deus usou Neemias de uma forma como nunca usou nenhum profeta, nenhum dos personagens da Bíblia. Neemias, a missão que Deus deu a Neemias foi específica. A missão que Deus deu a Neemias foi algo extraordinário. Qual foi o trabalho que Deus permitiu que Neemias executasse dentro do palácio? Neemias era o copeiro do rei. Neemias estava ali à mercê do rei, mas ele estava ali aprendendo também como administrar, como ouvia da boca do rei Artaxerxes, como que procedia a política daquela época para administrar toda a Síria. Então ele estava ali também, foi levado ali cativo também para aprender a administrar. Então Neemias, ele teve essa incumbência, essa missão de ser um administrador. Então Neemias, ele estava ali agora servindo ao rei, e detalhe, Neemias caía sempre na graça do rei. Então o rei gostava de Neemias. A sua esposa, a sua rainha também gostava de Neemias. Por quê? Neemias era cativo, mas Neemias carregava o quê? A presença do próprio Deus. Neemias carregava a presença do Altíssimo. Neemias foi um homem ungido e separado para essa missão. E a missão que Deus deu a Neemias foi específica. Então diz a palavra do Senhor que, devido à pergunta que Neemias fez ao seu irmão Hernani, e devido à resposta o qual ele recebeu, sobre o estado que se encontrava Jerusalém, ele muito se angustiou e entristeceu, mas ele começou a orar e jejuar e buscar de Deus resposta, estratégia e direção. Então Neemias estava agora, no capítulo 2, servindo ali o rei Artaxerxes com a sua rainha, com a sua esposa. E diz a palavra do Senhor que Neemias se encontrava abatido, com o semblante entristecido. Então o rei, e geralmente esses reis, essas pessoas de grande autoridade, não vão olhar para os seus súditos, para os seus empregados ou para os seus servos, não. Mas nesse caso aqui, o rei olhou para Neemias e viu que o semblante de Neemias estava entristecido. Ele viu que Neemias estava triste. Então o rei perguntou a Neemias dizendo: sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Ou seja, possa ser que foi uma estratégia também de Neemias se apresentar diante do rei naquele dia entristecido, para que o rei olhasse para ele e visse que o semblante dele estava triste, mas que de fato, lógico, ele realmente estava triste, mas ele quis mostrar também ali para o rei que estava triste, de uma forma que chamasse a atenção do rei. Que chamou a atenção do rei também. E o rei me disse: por que está entristecido o teu rosto? Pois não estás doente? Perguntou: você está doente? Não é isso, senão tristeza de... Ou ele quis dizer, ou não é só apenas tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Então, quando o rei fez a pergunta para ele, o próprio Neemias temeu ali, diante daquela pergunta, porque ele fazia essa pergunta não só diante dos seus soldados, mas também do lado, o rei estava ao lado da rainha naquele momento. E ele temeu ali. E então, Deus deu coragem e autoridade ali para Neemias, respondeu ao rei e ele disse... E ele respondeu da seguinte forma: viva, ó rei, para sempre. Viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei disse: que me pedes agora,
Olha só, então ele nem pediu, ele só simplesmente relatou por que estava triste. E o rei falou assim: então o que você quer o que você quer me pedir? Olha que coisa tremenda, porque os reis não dava brecha para os seus súditos. Era muito difícil ele olhar, mas como o rei se agradara de Neemias, então ele tinha ali um certo, digamos, um certo carinho por Neemias ali. Então o rei perguntou: que me pedes agora? Então, orei ao Deus do céu. Então, na mesma hora que o rei fez essa pergunta, o que me pedes agora? Não deu prazo de Neemias dobrar o joelho, não deu prazo de Neemias pagar um preço em oração de dias, não. Ele teve que pensar, ele teve que ligar o pensamento em Deus na mesma hora. Ele diz assim, ó: orei ao Deus do céu. Na mesma hora, quando o rei fez essa pergunta, ele falou: Senhor, me dá sabedoria para que eu venha falar com o rei. Ele clamou a Deus ali naquele momento, e Deus deu estratégia e sabedoria para responder ao rei o que ele queria pedir. E diz o versículo 5: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Olha o pedido que Neemias fez, ele sendo apenas um cooperador do rei. Mas ali Deus colocou Neemias para aprender como lidar com cidades, com províncias, com estado. Deus estava também ali ensinando Neemias a saber lidar também em termos de edificação de alguma coisa. Então, olha só, ele fez esse pedido ao rei, tamanho, e esse pedido cabia apenas uma pessoa, não para um escravo, não para um cativo, que está, né? Ele era apenas um servo, ele é apenas uma pessoa que serviu o rei. Mas o pedido que ele fez era para uma pessoa por um governador, por um chefe de estado, alguém que tinha mais conhecimento, mais poder aquisitivo, não para um servo. Mas ele pediu: permite, se eu cair na graça do rei, permita que eu vá até a cidade do sepulcro dos meus pais em Judá, em Jerusalém, e ali edifique a cidade de Judá. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Olha só, ele fez um pedido de muita ousadia, de um pedido qual não cabia. Se fosse olhar para a posição dele, não cabia ele fazer um pedido tão grande, de poder aquisitivo tão alto diante do rei, sendo ele no estado de servo. E o rei só perguntou para ele: quanto tempo levará a tua viagem? E quando é que você volta? Olha só que coisa linda. Na mesma hora o rei já deu a legalidade para ele ir. Já falou: não, pode ir. Mas vai levar quanto tempo a tua viagem? E quando é que você volta? Porque o rei não podia ficar longe dele. Porque era ele que cuidava do rei, era ele que experimentava a comida do rei, era ele que experimentava a bebida do rei, porque então, na falta dele, o rei teria que levantar outra pessoa para ocupar o seu lugar por alguns dias. Então o rei deu a permissão dessa seguinte forma: quanto tempo levará a tua viagem e quando é que você volta? Então foi algo tremendo. Então, diante dessa resposta, eu imagino que o coração de Neemias ardeu ali naquela hora, vendo a provisão de Deus, vendo a resposta de Deus, vendo o agir de Deus, vendo que Deus iria deixar, vendo que Deus tocou no coração de um rei ímpio, de um rei que outrora, esse mesmo rei, ele oprimiu também o povo de Israel, levando muitos em cativeiro. Mas Deus, quando ele quer usar, Deus, quando quer fazer algo por ti, ele usa quem ele quer.
Ele usa o grande para te abençoar. Ele usa o ímpio para te abençoar. Ele usa quem quer que seja para te abençoar. Pois Deus ali moveu o coração do rei, permitindo ele pela primeira vez, Neemias, pela primeira vez sair do palácio. Neemias foi levado cativo desde criança. Desde criança ele estava ali servindo o rei desde menino. Então ele nunca pôs o pé fora da Síria, fora daquela cidade. Ele nem sabia direito para que lado que era Jerusalém nem Judá. Mas, e ele continuou falando, Deus ainda deu mais estratégia para Neemias. E olha só. Então o rei fez essa pergunta: quanto tempo leva a tua viagem e quando você voltará? E aprove ao rei enviar-me a pondo-lhe um certo tempo. Ele respondeu: aprova o rei me enviar, vai levar um certo tempo, mas retornarei. E ele continuou falando ao rei, e disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que não deem passagem, para que me deem passagem até chegar a Judá. Ou seja, Deus deu tanta estratégia para Neemias, que ele pensou: eu sou escravo. Então, quando eu preciso de cartas, quando eu estiver passando pelas cidades da Síria, pelas províncias da Síria, eu preciso, ó rei, que tu me dá carta para cada cidade que eu vou passar, para me mostrar para cada governador que o Senhor me permitiu sair da Síria e ir até a minha cidade. Porque se de tudo ele não pedisse essas cartas, os próprios soldados iam travar ele, não ia dar passagem para Neemias passar. E ele então agiu com sabedoria. Então, rei, me dá cartas, várias cartas, porque onde eu passar, em qual cidade eu passar, em qual província eu passar, eu vou lhe apresentando a carta que o Senhor deu, para que ninguém toque em mim, para que ninguém barra a minha passagem. Então olha só a estratégia, olha a sabedoria que Deus deu a Neemias de lembrar de pedir as cartas. Que essas cartas fossem apresentadas a todos os governantes, cada cidade que ele ia, porque da Síria até Israel levava-se 1.500 km, era muito chão, era muito longe. Então diz a palavra do Senhor que então o rei concedeu. Olha que lindo. Quando Deus usa alguém, Deus usa por completo. Quando Deus usa alguém para nos abençoar, Deus usa por completo, não é pela metade, não. Deus usou o rei tocou no coração do rei para permitir que ele, como sendo escravo, pudesse ir até a sua nação e edificar uma cidade que estava cativa há 70 anos, estava sob miséria, desprezada por tudo e por todos. Então, ele também pediu então essas cartas e ele continuou pedindo. Pensa, a ousadia foi tão grande, a graça de Deus foi tão tamanha que ele continuou falando com o rei. Ele continuou dizendo: então prepara o rei as cartas, que eu preciso das cartas. E ele continuou dizendo: e também, meu rei, me dá uma carta para me apresentar para o jardineiro, porque não vai deixar eu nem sair nem daqui da porta do palácio, porque o jardineiro tem que me dar espaço aqui também para sair. Preciso de uma carta também. E mais, meu rei, eu preciso de homens. Eu preciso de muitos homens para me ajudar a edificar a cidade, a levantar a cidade. E mais, meu rei, eu preciso de... Ele foi falando. Eu preciso de ferro, de madeira, Ele foi falando aqui, ó. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira. Ah, tá. A carta foi dada também para o Asaf, para que Asaf desse madeira. Ele precisava de muita madeira para cobrir as portas do poço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. Então ele precisava de recurso financeiro. Ele pediu também dinheiro para o rei, pediu homens e pediu madeira. E pediu várias outras coisas, porque ele precisava levar tudo isso para edificar a cidade de Judá, para levantar os muros de Judá, para levantar aquela cidade. Ele precisava de recursos.
Olha só, o rei, Deus tocou no rei que deixasse ele sair, ele sendo escravo, deixasse ele sair, tocou no rei que desse carta para abrir passagem, para ele passar em qualquer lugar que ele precisasse passar para sair da Síria, pediu carta para que o governante ali que guardava o jardim desse madeira para ele e enviasse alguns homens para acompanhar ele, para trabalhar em prol da edificação da cidade. Então a bênção foi completa, foi algo tremendo que Deus usou Neemias. Mas tudo isso, antes, o que ele fez? Jejuou, orou e chorou muito diante de Deus por dias. Até que Deus deu estratégia, visão, sabedoria para que ele pudesse chegar diante do rei e fazer essas petições, e para que Deus trabalhasse em prol de tocar no coração do rei Artaxerxes. Então foi algo tremendo. Essa palavra esse nome é muito difícil, né? Quando eu estava falando sobre a respeito do nome, né, eu quis mencionar aqui, o nome de Neemias significa aquele que consola. Então foi a missão que Deus deu a Neemias para consolar Israel, para consolar Judá, para consolar a nação eleita. Então nós temos que, você que ainda está esperando o filho, tá vindo, né, você que ainda não deu nome para os seus filhos, busque primeiramente a tradução do nome dos seus filhos, para que você saiba a tradução, porque tem nomes que causam pavor no comportamento da pessoa que tem o nome. Nabal, exemplo. Nabal o significado dele era um homem burro e tolo. Era um homem tolo, burro, maligno, mau. Tal como o nome dele era, a tradução do nome dele era comportamento dele. Então tem nomes que é assustador. Eu sou muito analítica sobre essas questões de nomes. O meu nome, eu já citei aqui, mas o meu nome significa... Meu nome é de origem grega, que significa árvore frutífera, aquela que nasceu para frutificar. E eu estou aqui tentando dar frutos para Deus, né? E servindo as pessoas. Então, aquela que nasceu para dar frutos, aquela que nasceu para frutificar. Essa é a tradução do meu nome. E olha onde eu estou aqui. Então, nós temos que saber o significado do nome. Amém. O significado de cada nome, porque o peso do nome vai ter, porque tem nomes que são diabólicos, tem nomes que a tradução são diabólicas, e essas pessoas que têm a tradução do nome diabólico, observa o comportamento dessas pessoas. São pessoas surreal, que a gente desentende a forma como eles procedem com a vida deles, a forma como eles tratam as pessoas, a forma como eles são. Então, é isso. Então, nós temos que vigiar com os nomes. Então, diante de tudo isso, agora, então Neemias estava agora se preparando para sair. Estava com as cartas na mão, estava com vários homens que o rei liberou para acompanhar ele, para ajudar ele na edificação. E ele estava revestido do poder de Deus. Ele estava revestido da presença de Deus. E ele seguiu o caminho. Ele foi em direção à cidade de Judá. E diz a palavra do Senhor que agora ele chegou. Ele chegou então em Judá. A Bíblia diz que quando ele se deparou com aquela massacre, com aquela miséria, com aquela pobreza, com aquele sofrimento dos que estavam ali, ele novamente chora. Ele novamente ora. Ele fica calado por 3 dias. Ele fica quieto por 3 dias. Ele não dá uma ordem nenhuma para os homens que foi com ele. E detalhe que eu esqueci de falar. Diante de tudo isso, indo agora, após ele sair do palácio, o rei Artaxerxes deu um título para ele, governador, que agora ele ia ser o governador. Ele receberia também um título de governador. Olha só, que coisa tremenda. Então Neemias também ele recebeu um título assim como José, como Daniel recebeu esse título de governador. Para o quê? Para governar. Porque Neemias, a inteligência, a estratégia que Deus havia dado para Neemias, ele tinha inteligência, sabedoria para administrar, para governar
o que quer que fosse. Então ele já tinha aquela sabedoria, aquele conhecimento, e ele sabia, ele tinha dom de liderança. Ele sabia liderar. Então até nisso o rei Artaxerxes viu nele que essas habilidades, mesmo ele sendo ali cativo. Ele viu que ele tinha liderança, ele dava conselhos ao rei. Ele ensinava o rei como que o rei tinha que proceder, e o rei ouvia ele, porque o rei via nele sabedoria, o rei via nele espírito de liderança, o rei via nele que ele era diferente, ele era um homem sábio. Então o rei tanto é que o rei não queria nem deixar ficar muito tempo longe dele. Então diz a palavra do Senhor que então agora ele saía em direção a Judá com esse título de governador, e ali ele ia coordenar todos aqueles homens, ele ia dar estratégia, você faz isso e isso, e vai ser assim assado. Resumindo, diante de tudo isso, quando ele se viu, diante ali de Jerusalém, naquela escassez, naquela miséria, naquela pobreza, ele muito se angustiou, ele chorou por Israel, ele se condoeu pelaquele povo. Por mais que ele não conhecia ninguém, mas ele sabia que era a linhagem dele, ele vinha daquele povo, então ele tinha que amar o povo dele. Então diz a palavra do Senhor que ele saía agora ali do palácio, estava em direção a Israel e chegou lá e ele chorou. Então quando ele olhou em volta e viu tudo queimado, tudo destruído, tudo desabado, então lhes ordenei com a mão. Então lhes declarei com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Ou seja, a palavra do Senhor diz que dentro de 52 dias, olha só, menos de 2 meses, 52 dias, uma nação que estava destruída por 70 anos, dentro de 52 dias, Deus deu sabedoria, estratégia, conhecimento e habilidade para Neemias edificar o muro. Dentro de 52 dias, Jerusalém estava toda murada, estava toda revestida com portão, estava toda guardada agora ali, estava protegida devido aos muros. O que traz a proteção, a proteção às cidades daquela época eram os muros. Isso que dava proteção à cidade, e os guardas, né? Então naquele momento a cidade foi toda, imagino que eles tiraram ali, fizeram aquele limpo, aquele monturo, tirou todo aquele lixo que estava naquela cidade, jogou para fora e ali construiu o muro. O Senhor é o Deus de reconstrução. Ele quer reconstruir a tua vida. Ele quer reconstruir todo o vento, tudo aquilo que desabou o teu mundo. Ele quer trazer a existência para você aquilo que não existe mais. Ele quer te dar de volta tudo aquilo que um dia foi perdido. Ele quer trazer de volta a esperança. Ele quer trazer de volta a alegria do teu coração. Ele quer te honrar novamente. Aleluia. Ele quer te levantar novamente. Ele quer que você esteja de pé na presença dele. Não importa o caminho, o trajeto, não importa se você viveu na sarjeta, no monturo, no meio do lixo, na miséria. O Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas. Aleluia. O Senhor é o Deus que renova. A palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O Senhor vai te restituir. Ele vai te devolver a tua dignidade de homem, a tua dignidade como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Ele quer te levantar de novo. Não importa o vento, não importa a tempestade que veio. Pode ter sido o vento mais forte. O Senhor faz reatar o valente, o Senhor faz o vento parar e ele assopra ao teu favor. Ele vai fazer você caminhar por sobre as águas. Aleluia. Ele vai te levantar novamente. Arabaço decai. O Senhor é o Deus que faz novo todas as coisas, ele renova todas as coisas. E o Senhor então usou Neemias dentro de 52 dias. A cidade estava toda edificada. Então ali todos viram que a mão, eles não entendiam, mas os homens que estavam ali também com ele, não entendiam nada, mas estavam ali trabalhando em prol
da vontade de Deus, porque Deus faz assim. Deus levanta pessoas, pode ser essas pessoas mais que tá lá na sarjeta, pode ser as pessoas mais pecaminosas. Quando Deus quer te abençoar, Deus levanta vidas para te ajudar, abaixo de cai. Deus levanta vidas para te socorrer nos momentos de aflição, de angústia. Deus, ele tem o poder de levantar vidas, quer seja, não olhe para essa vida, só entenda a forma que Deus está usando essas vidas para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, Neemias, ele foi um homem de oração. E eu quero te dizer, essa palavra é para mim, é para você. Essa palavra é algo que vem despertar, me despertou espiritualmente, que já é a segunda vez que eu estou pregando essa palavra. Essa mensagem me abalou toda a estrutura do meu coração, deixou eu assim, eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não sei pregar. Quem é Neemias? Como assim? Eu sei que Neemias é o personagem da Bíblia, mas eu não recordava da história de Neemias. Pois Deus fez essa palavra cair. Eu abri a Bíblia e caiu Neemias. Eu falei, Neemias, eu comecei a ler. Então, o Senhor, dentro do texto, o que Deus me mostra? O que o Senhor quer transmitir essa mensagem para você? Que quando Deus levanta um homem ou uma mulher para interceder por alguém, Deus não quer, muitas vezes quando Deus levanta um intercessor, Deus não quer que você recua, mas o Senhor quer levantar um homem ou uma mulher para interceder por vidas, e você não pode ser indiferente, você tem que sentir a necessidade dessa pessoa que está te pedindo socorro, que está relatando o problema para você. Muitas das vezes a pessoa chega até você, por isso que nós temos agora que vigiar com aquilo que nós perguntamos. Lá no início, o que eu disse? Que Neemias fez uma pergunta a Hernani, seu irmão. E ele perguntou. Então Hernani relatou tudo aquilo que Israel estava vivendo. Israel estava vivendo uma miséria, desprezo, a cidade tinha sido destruída, os muros tinham sido destruído e os portões tinham sido queimados. Então, diante disso, ele chorou. Então, o Senhor quer que nós sejamos como Neemias. Temos um coração quebrantado, contrito, diante das necessidades das pessoas que relatam os seus problemas para nós. Porque se não fosse, não faz sentido. Aquele que tem uma chamada para interceder por vidas, para orar por vidas, se não tiver o coração quebrantado, o coração voltado para o próximo, ele não serve. Ele não serve para fazer a obra. Ele tem que ter o coração cheio de amor. Nós temos que olhar para a vida que está nos pedindo em oração e nos colocar à disposição e sentirmos a necessidade. Sentimos de fato o que aquela pessoa está passando, está na pele daquela pessoa. Nos colocar como se nós estivéssemos vivendo a aflição daquela pessoa. Porque se não for assim, você não serve para interceder. Você não serve para ser intercessor. Você tem que amar pessoas. Você tem que amar vidas. Você tem que se condoer por ela. E assim Neemias se condoeu por um povo que ele nem conhecia. Ele era da mesma linhagem, mas ele não conhecia o povo. Ele não conhecia sequer a cidade que ele nasceu. Ele foi levado cativo para Síria, ele era uma criança. Ele não foi criado lá. Ele não foi criado em Jerusalém. Ele não foi criado em Judá. Ele não foi criado lá. Mas diante da aflição, do sofrimento que se encontrava em Jerusalém, ele se condoeu pelo povo. Ele chorou. Ele sentou no chão e lamentou e chorou. E começou a orar e clamar a Deus por misericórdia, por estratégia. Ou seja, quando nós ouvimos a necessidade de alguém, se não for para ajudar, não pergunta se vai tudo bem com aquela pessoa. Não pergunta se está tudo bem. Não faça pergunta alguma, se não for para ajudar. Porque muitas vezes, quantos aí já passaram por isso? Eu já passei por isso. Você pergunta, dá bom dia ou boa tarde para alguém, aí você pergunta, tá tudo bem? E de repente a pessoa começa a relatar tudo que está passando. Ah, não tá bom não, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí de repente você até assusta, né? Nossa, eu só falei, tá tudo bem? Forma cordial de perguntar, mas de fato, às vezes a pessoa nem queria saber da sua vida. A pessoa às vezes não quer saber da sua vida. Mas ali, nesse caso,
Neemias, ele foi a fundo. O que está acontecendo? Não está acontecendo isso e isso com Jerusalém, com a cidade. Aconteceu isso e isso. O povo, parte foi levado cativo, mas alguns ficaram, e os que ficaram estão na miséria, estão na sarjeta, estão desprezados, estão à mercê dos inimigos. Qualquer um pode entrar na cidade, matar eles, estuprar as mulheres e levar as crianças cativas. E matar quem quer que seja. Então Neemias se sentiu, ele pensou, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Espera aí, eu tô aqui vivendo num palácio. Eu tô comendo do bom e do melhor. Eu tô dormindo numa boa cama. Eu tenho tudo. Tá certo que eu tô cativo aqui, mas eu tenho tudo. Eu sirvo na presença do rei. Eu estou na presença do rei todo momento, servindo ao rei. Então eu tenho tudo do bom e do melhor. A melhor comida ele comia. Porque primeiramente para o rei se alimentar, o próprio Neemias tinha que experimentar a comida do rei, tinha que beber a bebida do rei, que fosse um vinho, que fosse uma água, que fosse um suco, que seja. Ele tinha que experimentar, então ele comia bem, ele se alimentava bem. E ele se viu, ele pensou, nossa, eu sou israelita, estou aqui vivendo do bom e do melhor, tendo tudo do bom, e vestindo a melhor roupa. E os meus irmãos estão vivendo na sarjeta, fora os que já foram mortos, os que foram levados cativos. Eu tenho que fazer alguma coisa por esse povo. E aí ele foi buscar em Deus. Foi descer na oração. Foi clamar a Deus. Foi chorar. Foi chorar, clamar e buscar em Deus uma estratégia. Como que ele iria fazer? E Deus deu estratégia para ele falar com o rei. E Deus tocou no rei. E Deus abriu o coração do rei para conceder dinheiro. Para conceder que ele fosse sair do palácio, viajasse. Deu a ele dinheiro, deu a ele homens, deu a ele madeira, deu a ele estratégia para ir. Deu a ele animais para levar tudo isso. Então o Senhor, ele faz assim. Então quando você fizer uma pergunta, olha o peso do que é perguntar a alguém como está essa pessoa. Tá tudo bem? E aí tem pessoas que vai relatar, não tá tudo bem não, tô passando por isso, aconteceu isso, perdi o emprego, meu marido me largou, ou minha esposa fez isso, alguma coisa. Vocês já passaram por isso? Porque eu já passei. Às vezes só num bom dia ou boa tarde já tá tudo bem, que a pessoa começou a relatar a vida todinha. E ali você tem que parar e ouvir tudo aquilo que aquela pessoa está falando. Se você no momento não tiver como ajudar, então vá orar por ela. Desça na oração por ela. Faça alguma coisa, mas faça. Porque quando nós nos dispomos a fazer algo por alguém, quando a gente se dispõe a ajudar alguém, Deus, ele retribui 100 vezes mais para nós. Essa não é o propósito. Eu vou fazer por alguém para Deus fazer por mim. Não é assim. Você vai ajudar alguém porque sentiu no coração, sentiu a dor daquela pessoa, sentiu a aflição daquela pessoa. Então é assim que Deus trabalha. Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos. O pensamento de Deus não é os nossos pensamentos. A ação de Deus, muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus. Porque os planos de Deus não são os nossos planos. Mas o Senhor, ele trabalha desta forma. O Senhor, ele trabalha no improvável. Aleluia. O Senhor trabalha em prol dos necessitados. Então eu estou aqui para servir. Como que eu estou servindo? Estou servindo, trazendo essa palavra para você, te ajudando a você entender essa palavra, mas quem fala com você não sou eu, é o Espírito Santo que vai te dar discernimento. Eu estou aqui apenas abrindo a minha boca, explanando a palavra, mas quem está tocando o teu coração é o próprio Espírito Santo, porque de mim não tenho nada para oferecer para ninguém. Mas quando nós nos colocamos na posição de instrumento, na posição de servir o próximo, o Senhor fala na nossa boca e dá estratégia para abrir o entendimento de muitos. Meus amados, sejam todos bem-vindos, vão entrando, curtindo e compartilhando. Eu estou quase finalizando. Então é isso. Então quando Deus, ele nos escolhe para ajudar, a palavra do Senhor nos diz que é melhor dar do que receber. Olha que coisa tremenda. Melhor é ajudar alguém do que ser ajudado. Então quando nós fazemos pelo nosso próximo, de o que quer que seja, nós estamos fazendo para Deus. O próprio Jesus nos ensinou isso. O próprio Jesus diz que quando nós damos um copo de água para alguém, nós estamos dando para ele. Quando nós abençoamos alguém, damos um prato de comida para uma pessoa que está passando fome, meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. O TikTok está aqui mandando mensagem para
tentando travar lá e vão curtindo e compartilhando. Então é isso que Deus, ele faz assim. Ele faz nós, então todos aqueles, vamos voltar aqui, todos aqueles que têm uma chamada para ser intercessor, tem uma chamada para interceder por pessoas e não sentir a dor do próximo. Teve um hino agora que Deus me deu, ó, pra você ver, Deus me deu um hino tão tremendo em cima do que eu estou pregando, ó, que eu nem sabia que ia pregar essa palavra. Deus me deu um hino, tem mais ou menos uns 4 dias que Deus me deu esse hino, e eu preguei essa palavra depois que Deus me deu o hino. É um hino que eu fiz até um vídeo recente, eu tô até dentro, depois vocês olhem o vídeo lá, tô até dentro do carro louvando. O hino diz assim, que se a dor do nosso próximo não doer em nós, somos nós que estamos doentes. Se a alegria alheia não nos fazer feliz, o fraco somos nós. Ou seja, se você não se alegra com a alegria do seu irmão, do seu próximo, você que é o fraco. Se você não se condoer pela dor do próximo, você que está doente. E é isso que o livro de Neemias nos ensina. Depois vocês leiam o livro de Neemias, são 13 capítulos, rapidão vocês conseguem ler, é muito poderoso. Então, meus amados, se a dor do próximo não doer em nós, somos nós que estamos doentes. Esse hino, deixa eu ver se eu consigo recordar aqui, consigo louvar para vocês um pedacinho aqui para vocês. Ver se eu consigo aqui. Se a alegria alheia não me faz feliz, sou eu que tô doente, insensível, indiferente. Então nós temos que ser sensíveis à dor do nosso próximo. Nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento do nosso próximo. Aquilo que eu citei, que o próprio Jesus citou. Então, se você tem 2 vestes, dá um para o seu próximo. Se você tem 2 sapatos, dá um para o seu irmão. Se você tem comida, oferece para quem precisa, dá um prato de comida para alguém, dá um copo de água para alguém, porque quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a Deus. Então, todos aqueles que são levantados para ser intercessores na igreja, se não sentir essa missão, se não entender de fato o que é interceder por vidas, ele não serve para interceder. Não tem pessoas assim? Que você, irmã, ora por mim, porque eu tô passando por isso, a pessoa olha para você com cara de deboche, ou com cara de indiferente, ou fala assim, vou orar, e não ora. Quantos aqui já passaram por isso dentro das igrejas? Porque tem muito isso dentro da igreja, viu? Nem todo mundo você pode pedir oração. Peça, caso você de fato for pedir oração para alguém, busque aquela pessoa que de fato na igreja é homem de Deus, é mulher de Deus, que realmente ora, que realmente tem vida no altar, que realmente trata bem os irmãos da igreja. Eu praticamente quase não tenho oportunidade na minha igreja. Mas porque tem muitos cantores, muitos pregadores. Raridade, sou convidada, recebo um convite para louvar o Indar, raridade. Mas amém. Mas todos aqueles que chegam em mim, e as irmãs da minha igreja, já vem assim com os braços de jeito para mim, eu não entendo aquilo, eu abraço elas, beijo elas, então assim, tenho aquele carinho pelas irmãs. E elas vêm assim naquela alegria. Mas isso eu entendo, até nisso eu vejo Deus. Porque em tudo você tem que ver Deus. Eu vejo Deus, o Senhor, eu não estou ali cantando e não estou pregando, mas eu estou aqui. Estou na nave da igreja. E qualquer irmão, qualquer jovem ou criança que se aproximar de mim, me cumprimentando, pedindo algo para mim, eu estarei ali para servir. E muitas das vezes, e o Senhor já falou comigo, que ai de mim se não abraçar quem está me pedindo abraço. Porque eu já senti, eu sei que quando alguém me pede oração, é tão tremendo, que quando alguma irmã vem me abraçar, elas não querem me soltar. As irmãs me abraçam assim, que para mim sair delas, irmão, eu tenho que às vezes fazer assim, porque abraça e não quer soltar mais. E isso eu entendo que isso não, elas não sabem nem o que estão fazendo.
mas a presença de Deus na nossa vida faz a pessoa querer estar ao nosso lado. As irmãs falam, ô irmã, eu quero, me abraça. Tem irmãs que pedem abraço, eu não sei o que é isso, mas eu entendo que isso vem de Deus, eu entendo que é o próprio Deus querendo, através do meu abraço, consolar as irmãs de alguma forma. Isso é muito sério e é muito tremendo. Ontem mesmo, foi ontem, domingo, não, minto, ontem, a pastora, dirigente, eu estava lá na nave da igreja, ela veio e me abraçou, ela falou assim, você não sobe lá para me abraçar? Eu falei assim, é longe, né? Eu falei assim, o altar é longe, mas brincando com ela, ou seja, e ela sentiu necessidade de descer e vir me abraçar. E é aquela questão, algo que a gente não entende, mas o Deus, ele trabalha dessa forma. E tem pessoas que, às vezes eu estou conversando, tem pessoas, eu trabalho com pessoas, eu trabalho no ramo do comércio. Tem pessoas que falam assim, nossa, só de te ouvir eu sinto paz. Ímpios. Só ouvir sua voz, um oi, um bom dia, eu sinto uma paz em você. Eu queria que você... Tem pessoas que falam assim, eu queria que você ficar sentada, só sentada, olhando para você o tempo todo na minha loja. Eu falei, como assim, gente? A gente não entende, mas aí, e quando a gente vai embora, quando eu vou embora, as pessoas, mas você já vai? As pessoas falam isso pra mim, você já vai? Não vai não, fica mais. E é algo que eu não sei te explicar, mas isso eu entendo que isso vem, a presença de Deus na minha vida faz as pessoas querer estar próximo de mim. Só que, uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha caminhada, primeiro, para você ter o Espírito Santo, a salvação ela é de graça. Mas para você ter o Espírito Santo, ele custa um alto preço. Custa-se um alto preço ter o Espírito Santo. E para que você também venha ter essa graça, que as pessoas vejam em você algo diferente, você tem que estar com a vida no altar, meu irmão. Você tem que estar em oração, você tem que estar buscando. Então é isso. É isso que faz nós sermos diferentes. É a presença do Espírito Santo. Porque de nós seres humanos, nós não temos nada a oferecer a ninguém. Porque se não for o próprio Deus na nossa vida, nós não temos nada para ninguém. Aleluias. Mas quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, Deus faz nós cairmos na graça das pessoas. Agora lembrei o que eu ia falar. Então, ou seja, a unção, a presença de Deus vai atrair, é isso que eu quero dizer para vocês. Vai atrair pessoas boas e vai atrair pessoas ruins. Vai atrair pessoas boas que vão te amar, que vão querer vão querer o seu bem, vão querer estar ao seu lado, mas também vai atrair muitos inimigos. Aleluia. Vai atrair muitos inimigos, vai atrair muitos invejosos, vai atrair muitos que vão querer te sugar, que vão querer te destruir de alguma forma, através do olhar, através de alguma palavra, ou algo de ruim, querem te matar. Então, ter o Espírito Santo custa um alto preço na nossa vida. Vai atrair coisas boas, pessoas boas, mas também vai atrair pessoas ruins. Então, o Senhor, ele trabalha desta forma. Eu tô vendo aqui que o cantor Gisley tá fazendo aquilo que eu não tô fazendo, mas quando eu estou falando, muitas vezes eu quase não olho muito pros comentários, mas amém, irmão, é para isso que Deus te levantou, para estar na minha live. Para aquilo que eu não puder falar, o irmão tá aí, ajudando. Então, é isso que Deus faz. Deus levanta pessoas para te socorrer nos momentos de angústia. Deus levanta pessoas para te ajudar nos momentos mais difíceis. Aleluia. Eu sou prova viva. Eu tenho lá no YouTube, depois vocês vão lá, Marley, no YouTube, lá é Marley de Almeida. Lá no meu YouTube tem um testemunho, eu tenho vários testemunhos, eu tenho que fazer vários lives e vídeos de testemunho, que eu tenho diversos testemunhos. Mas eu tenho um testemunho lá, que eu conto na época da minha juventude, quando eu era jovem, porque essa pessoa que vos fala que parece ser uma jovem, mas não é não, tá? Porque Deus tem me guardado. Deus tem guardado a minha aparência, Deus tem guardado a minha vida. Essa pessoa que vos fala em breve, daqui uns 4 meses, 5 meses, já vai completar 42 anos. Pareço só uma jovem, mas não sou. Tanto é que as pessoas, algo que eu passo, tá, gente? Pessoas pensam que eu sou novinha, tem uns que perguntam,
me trata como tal, não sei te explicar isso também não. Pensa que eu sou novinha, pensa que por eu ser pequena e por ser aparência de jovem, me trata de menina, me chama de menina ainda, eu fico só olhando. Oh, mas Deus é bom, né? Deus é bom demais, Deus cuidando, guardando, né? E então é isso. Então o Senhor trabalha dessa forma, Ele trabalha de uma forma que nós não entendemos. Pois é, 42 anos, nós, não é tão jovem assim, mas tudo bem, mas a aparência, as pessoas pensam que a gente é mais nova ainda. Tem pessoas que me dão menos aí, 30 anos, não sei o quê. Tem pessoas que ainda perguntam, fazem umas perguntas que às vezes eu não entendo bem como que elas fazem essas perguntas. Pergunta se eu ainda moro com os meus pais. É algo impressionante. Me trata como se estivesse falando com a jovem. Me chama de jovem. Oi, jovem, não sei o que, me chama de jovem, até mesmo na igreja. Eu só fico olhando. Muitas vezes quando eu cheguei nessa igreja com a qual eu tô congregando hoje, queria me colocar no grupo dos jovens. Eu falei assim, não, é o grupo das irmãs, das senhoras. Então assim, é impressionante, mas amém. Deus faz assim. Mas é isso que Deus, ele trabalha de uma forma que nós não entendemos. O agir de Deus na nossa vida é tremendo. Na vida daquele o quê? Da vida daquele que é fiel, aleluia. O agir de Deus é lindo na vida daquele que é fiel, daquele que busca a presença do Senhor. Então que Deus possa falar melhor em cada coração. E eu quero te dizer nesta hora que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ele que vai te convencer, ele que convence o homem e faz nós reconhecermos a nossa fragilidade, o nosso pecado diante do Senhor. É só o Senhor que pode nos convencer das nossas falhas. É só o Espírito Santo que pode tocar nas nossas vidas. Então Deus, ele é maravilhoso, ele trabalha de uma forma tremenda. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar todos vocês que entraram na live. Deus abençoe. Subi aí, aceitei o meu convite e vou ajudar o rapaz. É isso aí, glória a Deus. É isso aí, tá vendo? Você não entrou na live em vão, não. Deus te usou para fazer aquilo que eu não tô fazendo. Eu tô pregando aqui, mas às vezes não tô não tô falando com o pessoal. Então Deus, ele faz assim. Ele levanta pessoas também para te ajudar. Até mesmo na obra, viu, irmãos? Não é só em outra. Deus levanta pessoas para te socorrer. Então Deus, ele trabalha dessa forma. Então que Deus possa abençoar todos vocês aqui que estiveram, né, irmã Noemi, que Deus abençoe você, minha flor, por ter curtido, compartilhado. Que Deus possa te compensar, irmão Gisley, o cantor Gisley, e todos vocês, Juliano, Deus abençoe quem entrou. Que entrou também na minha live, Deus abençoe. Então é isso, Deus, ele é tremendo na nossa vida. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que para nós sermos intercessores, primeiramente a gente tem que amar vidas. Tem que se compadecer das vidas, porque se nós não amarmos, nós não tem como orar por ninguém. Como que nós vamos orar se nós não sentimos a dor do próximo? Como que nós vamos orar se nós não amamos o nosso próximo? Como que nós vamos orar se a gente não tem empatia pelo nosso próximo? Amém, Deus abençoe, é isso aí. Gisley quer subir pra onde ela tá? Quer que eu... Ei, gente, quer quem entrar na live? Amém, vou abrir aqui. Quer subir. Engraçado. Paz do Senhor, Marlene. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo E bem, aí, graças como a é que tá Deus. as coisas? É assim mesmo, tá tudo em paz, graças a Deus. Glória a Deus. E eu só não quero atrapalhar a sua live, Não, já encerrei a mas mensagem. infelizmente o rapaz que nós iríamos ajudar, ele já se foi. Se Era o foi. Juliano. Ele estava afastado, está cantando para o mundo. E eu fui olhar, enquanto ele estava aqui, eu fui olhar o perfil dele. E ele disse que era cantor na igreja, cantava na igreja. E tem muito medo de voltar para a igreja, porque eu perguntei qual era o medo. E ele disse que era o medo de sair novamente da presença de Deus. Meu Deus. E eu fiquei tentando segurar ele, Mas tentando depois eu segurar mando ele aqui. mensagem pra ele, que a gente sabe quem entrou na nossa live, né? Depois eu mando mensagem pra ele.
O perfil dele tá aqui, fácil de encontrar. É Juliano Cedês Oficial. Tá. Mas ele não está mais aqui na live. Ele Sim. não está mais aqui na live. Aí você falou com ele. Mas não falamos com ele. Então é uma vida que a gente pede, ora, vamos pedir a Deus para que ele tenha um novo encontro com Cristo e que Deus dê uma outra oportunidade a ele, para que ele volte à presença do Pai enquanto há tempo. Porque eu costumo dizer que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos na vida de cada um, né? Eu estava conversando